Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Vamos estudar a Carta aos Efésios, capítulo 4, do verso 25 ao verso 32, observando que a Carta aos Efésios é dividida ou é apresentada-nos em duas partes. A primeira, uma parte doutrinária que aborda o mistério de Cristo, que na Carta aos Efésios esse mistério se refere a união entre os judeus e gentios, tornando-se os dois povos, os dois grupos, um só corpo, membros da única família de Deus. A segunda parte, nos capítulos 4, 5 e 6, compreende-se exortações, aconselhamentos, orientações para que aquela doutrina apresentada nos 3 primeiros capítulos se torne prática da vida, vivência experimentada na vida daqueles que abraçaram ou foram alcançados por esse mistério de Cristo. Portanto, o capítulo 4, verso 1 já indica que o objetivo é que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, tudo aquilo que vai ser dito nos capítulos 4, 5 e 6 visa estabelecer um modelo, um modo de vida. O andar significa um modo de viver digno da vocação para a qual fostes chamados. Assim, o nosso trecho de hoje contém parte dessas grandes exortações, dessas muitas exortações presentes nos capítulos 4, 5 e 6. O nosso trecho, capítulo 4, versos 25 ao 32, está dividido em duas partes. Na primeira parte, do verso 25 ao verso 29, encontramos 4 exortações que são desenvolvidas, apresentando em cada uma delas uma motivação para que elas sejam seguidas. No verso 30 temos um trecho que funciona como unidade ou passagem da primeira parte para a segunda. E então a segunda parte, versos 31 e 32, contém uma lista com 5 vícios e 2 virtudes. O vício tendo como raiz a maldade e as 2 virtudes tendo como raiz ou objetivo final o perdão. Assim vamos analisar esses versos considerando aquilo que eles nos apresentam em cada parte. O verso 25, então, apresenta-nos a primeira exortação. Lembrando, versos 25 ao 29 contém 4 exortações. A primeira, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Essa primeira exortação, ela é introduzida pela expressão deixando, que faz eco com aquilo que já foi apresentado no bloco anterior, no trecho anterior, verso 22, onde ele diz, no sentido em que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então a expressão deixando a mentira coaduna-se com o despojar do velho homem. As duas partes do nosso trecho são precedidas ou introduzidas por expressões que remetem ao despojamento do velho homem. Verso 25, deixando a mentira. E verso 31, longe de vós toda amargura. Assim, as duas partes, 25 e 31, remetem-nos ao bloco anterior que fala da ruptura do antes e do depois. A vida antes sem Deus, na vaidade dos pensamentos, e a vida após o encontro com Cristo, o conhecer a Cristo, o ouvir de Cristo, o ser instruído em Cristo. Essa posição da carta aos Efésios, que apresenta uma ruptura entre o antes e depois, segue-se então no nosso trecho com a expressão deixando. Primeira exortação, a mentira. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo.
Essas 4 exortações, dos versos 25 ao 29, se referem ou apontam para o relacionamento eclesial, ou seja, o relacionamento na comunidade cristã, a forma como nós, cristãos, seguidores de Cristo agora, vamos nos relacionar primeiro entre nós e, claro, depois com os outros. Mas, a princípio, o primeiro campo da prática dessas exortações é a comunidade cristã. Então, abandonando o velho homem que falava mentira, agora uma nova vida. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Ou seja, mentira versus verdade. Mentira do velho homem, verdade do novo homem, na relação com o próximo, seja ele participante da comunidade cristã, seja qualquer outra pessoa com a qual nos relacionamos. Aí ele apresenta uma motivação. É interessante nessas 4 exortações que há sempre uma motivação. Qual é a motivação para deixarmos a mentira e falarmos a verdade ao nosso próximo? A motivação é porque somos membros uns dos outros, porque fomos fundados pelo batismo na conversão a Cristo, ao corpo de Cristo. Esse versículo ele é um eco de Zacarias, capítulo 8, versos 16 a 17. Podemos fazer a leitura. Zacarias, capítulo 8, versos 16 e 17. Eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, o texto aqui de Efésios 4, 25 é um eco do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, que também estimulava a falar a verdade cada um com o seu próximo, apresentando como motivação em Zacarias o juízo de Deus, a autoridade de Deus, porque esta é a vontade do Senhor, é assim que Deus deseja que nos relacionemos. No verso 25 de 4 de Efésios, apresenta-se uma outra motivação, semelhante, mas agora a motivação é por causa de Cristo, porque somos membros uns dos outros, remetendo ao corpo de Cristo, no qual a igreja por sermos membros do corpo de Cristo, colocados nesse corpo pelo próprio Cristo, esse encontro com Cristo, esse conhecer a Cristo, já indicado no trecho anterior, é a grande motivação, é a razão pela qual devemos viver uma vida na verdade, falando a verdade cada um ao seu próximo. Então a motivação é Cristo, que nos introduziu no seu corpo, no corpo de Cristo, que é a igreja. Verso 26, encontramos então a segunda exortação. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Bem, há uma certa dificuldade na interpretação dessa expressão, irai-vos e não pequeis. É uma citação, a princípio, do Salmo de número 4, verso 4. A citação compreende apenas a expressão irai-vos e não pequeis. A segunda parte do versículo não está no Salmo 4, verso 4. Lá se desenvolve um outro tipo de raciocínio ou vai em outra direção, usando outra metáfora. Aqui, no verso 26 do capítulo 4, não se põe o sol sobre a vossa ira. Qual é a grande dificuldade na interpretação desse verso? Primeiro, seria um estímulo à ira? Haveria uma ira santa, uma ira justa, uma ira que não seja pecado? Bem, eu muitas vezes achei que essa ira fosse um sinônimo de indignação, que
a carta estaria nos estimulando a ter uma indignação diante do mal, como se dissesse: indignai-vos contra os males, contra o mal praticado diante de vós, mas não pequeis. Bem, por que hoje já não penso que seja indignação? Justamente pela continuação do verso: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, se a ira que significasse uma indignação contra o mal praticado, o próprio texto não nos desestimularia a continuar. Ou seja, ele não estimularia a gente a romper com essa ira. Se a ira aqui fosse indignação contra o mal, deveríamos continuar sempre nos indignando contra o mal. Então, eu agora acho que não seja irai-vos tenha um sentido de indignação contra o mal. Além do mais, no verso 31, que se segue, ele vai dizer: longe de vós toda amargura, cólera e ira. A palavra ira, no verso 31, é a tradução de orgé. E no verso 26 é o verbo correspondente ao substantivo. Orgizesté é a ordem que está sendo dada aqui. Ou seja, então, a palavra, seja no substantivo ou no verbo, é a mesma. Então, como ele poderia estimular algo no 26, desestimular no mesmo verso 26, que não seja prolongado, e logo no 31 aponta como uma característica do velho homem que precisa ser deixado. Logo, irai-vos não pode ser, dentro da interpretação do texto, um tipo de ira justa ou santa, ou, como poderíamos pensar, uma indignação diante do mal. Ira aqui é o pecado. Então ele estaria dando uma ordem, ou ele estaria dizendo: irai-vos e não pequeis? Bem, entendo, e uma hipótese interpretativa seria que ele esteja retratando as relações normais numa comunidade, seja cristã ou não. Ou seja, nós normalmente sentimos ira, mas ele adverte: não pequem. Bem, então o irar, sentir aquele ímpeto, aquela raiva, não pode ser prolongado, que aí ele está apontando para: não ponha o sol sobre a vossa ira, não pequeis. E entra aquela motivação que eu disse que está presente nas 4 exortações, que está no verso 27, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, irar, continuar irado, ter a ira, deixar que a ira continue, se torna pecado. E a grande motivação para a gente não permitir que a ira se aposse de nós, se apodere de nós, domine a nossa vida, é que assim fazendo, estaremos dando lugar ao diabo. Qual é então o grande objetivo do diabo? É a destruição, é o rompimento das relações, é a intriga, a briga entre os irmãos. Portanto, sugiro que a gente interprete irai-vos e não pequeis, não como um estímulo, uma ordem a uma ira rápida, mas uma condenação à ira para que ela, como pecado, não continue acontecendo. Como se ele dissesse: irai-vos e não continueis pecando. Ou seja, aconteceu o pecado, já se irou, já houve a transgressão, mas não continue. Não alimente o pecado. Não prevaleça no pecado. Então, uma sugestão interpretativa do irai-vos e não pequeis significaria: não continue irado. Não continue pecando. E ajuda a reforçar essa ideia a palavra seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Este pecado cometido não pode continuar. Ele precisa ser resolvido. Ele precisa ser finalizado.
É necessário que a comunidade cristã, é necessário que os irmãos, que a liderança de uma comunidade cristã resolva o problema da ira e não deixe que ela fique prolongada, porque o pecado prolongado dará lugar ao diabo, ou seja, ele destruirá a comunidade com o pecado prolongando-se, não sendo resolvido. Assim, entendo que a exortação segunda no nosso texto é: resolva o problema da ira, porque ela é pecado, e se continuar o pecado permanecendo, se a ira permanecer, vai dar lugar ao diabo e ele vai destruir as relações entre os irmãos. Bem, aí vamos à terceira exortação, verso 27. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Terceira exortação. Aquele que na velha vida furtava e ainda continua, porque a palavra se dirige à igreja, aos cristãos, que ainda continuavam mentindo, irando-se e furtando, e que deve então deixar a velha vida, como ele apelou no trecho anterior, falando aos cristãos, ele diz: revesti-vos do novo homem, ou seja, vocês precisam viver na prática aquilo que vocês confessaram, aquilo que vocês creram, como lá na nossa introdução no capítulo 4, verso 1, para que andeis de modo digno da vocação para a qual fostes chamados. Fomos chamados à verdade, mas às vezes ainda estamos mentindo. Fomos chamados a não se irar, mas às vezes estamos irando. Fomos chamados a não furtar, mas às vezes estamos furtando. Então, a terceira exortação: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. O furto que ele menciona aqui seria uma consequência do não trabalho. Ou seja, aquele que não trabalhava, como vivia? Vivia usando, abusando, furtando, explorando o próximo. Na comunidade greco-romana, era considerado uma indignidade o trabalho com as próprias mãos. Os gregos romanos estimulavam, para se caracterizar um homem digno, um homem nobre, o trabalho ou o uso ou o aproveitamento do trabalho manual do outro. Havia um grande número de escravos que trabalhavam manualmente para que os seus senhores não trabalhassem, vivessem numa situação onde explorava o trabalho do outro e não trabalhava. Certamente, quando ele diz aquele que furtava, não furte mais, ele está considerando a exploração do próximo. Ele está considerando a exploração da escravatura, que seria um roubo do outro, pois aquele que trabalha com as suas mãos deveria viver como fruto do seu trabalho. No entanto, se eu não trabalho com as minhas mãos, ou seja, eu não trabalho e vivo do trabalho que eu exploro do outro, eu estou então furtando o outro, eu estou roubando o outro. Assim, ficaria mais compreensível para entendermos como poderia o autor da carta aos Efésios, dirigindo-se a uma comunidade cristã que já abraçou a fé em Jesus, que já se converteu, recebeu o Espírito Santo, como eles ainda estavam furtando? É que por uma questão de estrutura socioeconômica, esses irmãos, vindo do mundo, vindo do sistema greco-romano, poderiam continuar achando que viver às custas do trabalho do outro, explorar o outro para que o outro trabalhe com as suas mãos, para que você não faça nada e viva abusando do trabalho dele, poderiam não considerar furto. Mas agora ele diz, é furto sim. Então, se você antes furtava, não furte mais. Mas você mesmo
trabalhe. Você mesmo ganhe o seu pão cotidiano. Trabalhe com as mãos. E aí remonta-se a uma cultura judaica, em que o trabalho com as mãos não era indigno. Pelo contrário, os pais eram estimulados a ensinar uma profissão para os seus filhos, uma profissão capaz deles proverem o sustento e serem autônomos no seu próprio sustento para não viver roubando. E aí havia ensinamentos rabínicos no meio dos judeus dizendo que o pai que não ensina uma profissão ao filho, o estimula a viver roubando. Então, o trabalho manual como forma de autonomia e independência para ganhar o seu próprio sustento era estimulado no mundo judaico. No entanto, no mundo greco-romano, era vergonhoso um homem trabalhar com as próprias mãos. E muitas vezes esses homens furtava os outros para poder viver sem trabalhar. E a exortação é: aquele que furtava, não furte mais. Antes, o contrário, trabalhe com as próprias mãos. Aí vem a motivação. Motivação presente na primeira exortação que já vimos, presente na segunda exortação e agora presente na terceira. Qual é a motivação? Para edificação... Não, antes do verso 28. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, qual é a grande motivação para o cristão trabalhar com suas próprias mãos? Primeira motivação, intrínseca na exortação, é não viver furtando, não roubar do outro o seu suor, explorando o trabalho alheio. E a motivação mais explícita, como se fosse um objetivo maior ou final, seria socorrer o necessitado, socorrer aquele que precisa, aquele que está faminto. Então, a terceira exortação segue-se a motivação, socorrer os que precisam. Uma grande motivação para uma comunidade cristã se envolver no trabalho. Não viver do trabalho alheio, não roubar o outro no seu esforço de trabalho e poder você mesmo suprir a necessidade daqueles que precisam. A quarta exortação, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, motivação, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quarta exortação se refere à palavra, que já foi lá na primeira exortação, acerca da mentira e da verdade. Agora volta-se à questão das palavras, grande problema nas comunidades, nos grupos que se relacionam, na igreja. Como é terrível as relações entre os irmãos no que diz respeito às palavras que são trocadas entre eles. Então, a exortação é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que destrua, nenhuma palavra depreciativa, nenhuma palavra que traga maledicência, que fale mal do outro. Pelo contrário, e sim que seja boa, palavras boas, ao contrário de palavras torpes. E qual é a grande motivação para que da nossa boca saia palavras boas? A grande motivação é a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A grande motivação é o bem coletivo, é o bem da nossa comunidade, é o bem da nossa igreja. Ou seja, se da nossa boca só saem palavras boas, quem ganha? A nossa igreja ganha, a nossa comunidade ganha, a nossa família ganha, as pessoas que estão à nossa volta ganham. Então é a grande motivação para falarmos coisas boas, é produzirmos efeitos positivos, edificantes à nossa volta. Depois dessas 4 exortações, o verso 30 funciona como um elo entre a primeira parte, com 4 exortações, e a segunda parte, com a lista de vícios e virtudes. E nesse verso que se torna um elo, ele diz:
e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Temos aqui no verso 30 um eco também de Isaías, capítulo 63, verso 10 e 11, onde diz: Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Verso 11. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Ou seja, ecoando o verso 10 de Isaías 63 e verso 11, ele vai falar sobre contristaram o seu Espírito Santo. Ou seja, lutaram, entristeceram, afrontaram o Espírito Santo. E agora, aqui no verso 30, ele aponta que se continuarmos mentindo, irando, furtando e falando palavras torpes, estaremos entristecendo o Espírito de Deus. Na tradição evangélica, Marcos 3, verso 28 ao 31, há uma advertência sobre o pecado contra o Espírito Santo. E na tradição paulina, 1 Tessalonicenses 5,19, também vai dizer: não apagueis o Espírito Santo. Ou seja, então, tanto na tradição evangélica quanto na tradição paulina, existe o ensino sobre o tomar cuidado com o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo. E, se não seguir as 4 exortações, aqueles que vivem mentindo, irando-se, furtando e falando palavras torpes, estão entristecendo o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então há um temor aqui apresentado para aqueles que, selados pelo Espírito Santo, foram chamados para viver na vocação, precisam andar de modo digno desse evangelho a que fostes chamados, para que o Espírito Santo não seja entristecido ou confrontado. Na segunda parte, versos 31 e 32, 31 segue uma lista com 5 vícios, cuja a raiz é a maldade. Longe de vós, aquela expressão introdutória no verso 25, que nos remete ao despojar do velho homem. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia ou maldade. Ou seja, 5 vícios que precisam ser abandonados: a amargura, a cólera, a ira, a gritaria e a blasfêmia. E a base desses 5 vícios, a raiz, a grande motivação, o grande alimentador desses 5 vícios é a maldade. A maldade é a mãe desses 5 vícios que precisam ser abandonados, nós que agora nos revestimos do novo homem. No verso 32, temos então 2 virtudes apresentadas em contraponto aos 5 vícios, e nessas 2 virtudes temos também uma base, uma raiz, uma grande motivação, que é o perdão. Verso 32. Antes sede uns para com os outros, benignos e compassivos. Ao invés de vivermos em amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, devemos viver benignamente uns com os outros, de forma benigna e compassiva, ou seja, paciente, tolerante, benigna, bondade, a oposição da maldade dos vícios no verso 31. E qual é a grande motivação? Também há uma motivação aqui para viver essas virtudes: bondade e paciência. Deus em Cristo nos perdoou. Essa é a grande motivação. Recebemos o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. E esse perdão recebido é a grande motivação para também perdoarmos os nossos irmãos, para sermos bondosos, tolerantes, pacientes,
para não vivermos mentindo, mas falando a verdade, para não vivermos irados, dando lugar ao diabo que destrói as nossas relações, para não vivermos furtando e explorando os irmãos, mas, pelo contrário, acudindo àqueles que precisam, para não vivermos falando palavras de destruição que trazem mais problemas na nossa comunidade, mas falando palavras boas. Qual é a grande motivação para isso tudo? É que nós fomos perdoados por Jesus. Deus nos perdoou em Cristo. Nós, pecadores que fomos e que ainda somos, temos recebido o perdão de Deus. E essa é a grande motivação para vivermos essas virtudes, para seguirmos essas exortações, deixarmos esses vícios apresentados, porque temos o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. E esse verso 32 nos ecoa também Mateus capítulo 6, verso 12, a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Ou seja, a grande motivação na oração do Pai Nosso é que Deus nos perdoou e assim também perdoamos. Aqui também a mesma coisa, a grande motivação, Deus em Cristo vos perdoou, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É a grande motivação, o perdão de Cristo para nós. Não apenas uma grande motivação, mas também um modelo. Em Cristo temos o modelo da virtude, o modelo do perdão, o modelo de falar a verdade, o modelo de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Esse modelo, no trecho anterior, já foi dito aos Efésios, quando eles conheceram Cristo, quando eles ouviram de Cristo, quando eles foram instruídos em Cristo. Cristo é a referência, Ele é o modelo, e é o perdão que dele recebemos é a grande motivação para vivermos e seguirmos esses aconselhamentos que expressarão a nossa vocação. Andemos da maneira como fomos chamados. Um abraço.